Pois bem, se os fogos de artifício, principalmente aqueles que provocam estampido, inebriam, extasiam muitas pessoas em festas, em confraternizações, em eventos, tem um público para o qual os fogos não são nada bem-vindos. São os autistas, e para falar sobre isso estou aqui com a psicóloga Mariana Magnabosco. Mariana, por que, né, os fogos não combinam, né, e que de forma eles agridem os autistas? Boa tarde, Esteves. Esse público acaba tendo um desconforto muito grande com os ruídos, por conta que a maioria das pessoas que tem o transtorno do espectro autista, da forma mais leve ou a forma mais intensa, podem ter uma desorganização, uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade do sistema sensorial. O que significa isso? Os ruídos são percebidos de uma outra forma. Pode ser na audição, pode ser na visão, pode ser no paladar, no tato, né? Essa desorganização do sistema perceptivo. Porém, quando é na audição, eles escutam os barulhos, os ruídos, de uma forma muito mais intensa e desorganizada que as outras pessoas. Então, isso acaba causando um desconforto muito grande e pode levar até a crises de agressividade, de autoagressividade, de heteroagressividade, por conta dessa desorganização da percepção. Me dê um exemplo assim, prático, assim, do dia a dia. Por exemplo, vamos imaginar que a gente está passando na rua e a gente não consegue focar a atenção num som específico. Então, a gente escuta ao mesmo tempo o barulho do carro passar, da moto, do carro de som que vem, de uma pessoa andando, de outra falando, e o cérebro não consegue focar a atenção em um ruído só. Ou, por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu não consigo focar a atenção só na sua voz e escuto o barulho do ar-condicionado, do carro que passa na rua e outros sons, todos ao mesmo tempo. Isso causa uma sobrecarga sensorial. Uma confusão. Uma confusão, isso. Essa sobrecarga desorganiza o sistema sensorial da pessoa autista e ela fica confusa sem saber como responder a esses estímulos, como modular o seu comportamento diante desses barulhos. E o que isso acaba provocando? Levam muitas vezes a crises de agressividade, a um desconforto muito intenso, a um sofrimento muito grande. Agora, Mariana, no caso de fogos de artifício, geralmente a queima deles, né, com estampido, com ruído, né, elas são longas, né? Não sei. Sim. Isso também, esse período tem a ver também? Tem muito a ver. Esse período, inclusive agora recentemente, né, tivemos os fogos aí do Ano Novo e a gente viu muitas mães de autista falando sobre isso. Falando do quanto essa situação causa um desconforto enorme nos filhos. E o quanto é muito difícil de lidar. Porque mesmo com terapias, com terapia ocupacional, que é o foco principal da integração sensorial, como é chamada, trabalham essa questão, mas não conseguem resolver o problema. Então, a gente precisa pensar assim, que é mais fácil nós nos adaptarmos do que eles se adaptarem a isso. A gente tem que criar as condições para eles. Exatamente. Agora, Mariana, a médio prazo, né, por exemplo, ele sofreu essa agressão. Estou classificando como uma agressão, né, já que interfere, é uma causa externa, né, à pessoa que tem autismo, né? Ela sofreu essa agressão agora, por exemplo, hoje, a médio prazo, isso tem alguma consequência? Ou a longo prazo? Normalmente é a curto prazo, são as situações que são vivenciadas que são muito ruins. O que pode ser a médio e longo prazo? A repetição de situações assim, irem agravando ainda mais as crises, ao invés de fazer eles irem acostumando com isso. É muito difícil para eles entenderem o contexto de um barulho, de algo assim, ou dos fogos, por exemplo. Então, a médio e longo prazo, isso pode ir piorando. Não são em todos os casos, não são todos os autistas que têm essa hipersensibilidade. Existem pessoas que têm pouca hipossensibilidade, a hipersensibilidade, e os graus variam, assim como os graus do espectro autista. Quem não tem esse conhecimento não sabe o quanto, né, o ruído de um fogo de artifício pode provocar. Isso.
perigoso, inclusive, né? É perigoso, sim, não só aí nas questões de se machucar fisicamente, que a gente sabe que isso também pode acontecer, mas o quanto pode desorganizar mentalmente pessoas que têm uma hipersensibilidade a ruídos. Mariana, vocês tratam agora, né, recentemente, o autista como espectro, não por graus, né, de acometimento dessa patologia. Todos eles, né, sentem também essa sensibilidade a esses ruídos? Não são necessariamente todos. É um critério diagnóstico. A hipersensibilidade, essa desorganização do sistema sensorial, é um critério diagnóstico até para o autismo. Mas não necessariamente todos têm. E alguns podem ter de uma forma mais leve, outros de uma forma mais intensa. O autismo tem essa característica de ter coisas muito específicas, assim, cada caso é um caso. E com a hipersensibilidade sensorial não é diferente. Existem pessoas com um grau mais leve, outras com um grau mais severo. Agora, por exemplo, está tendo aí uma queima de fogos, ele olha para cima, suponhamos que essa queima de fogos não tenha estampido, mas tem as cores. Elas também são igualmente prejudiciais, ou não? Depende do caso. Como existe a desorganização do sistema sensorial, tem casos que o autista pode ter a hipersensibilidade pela visão. Então, daí luzes, muitas cores também podem sobrecarregar. Mas isso já é algo mais controlável, porque eu consigo, por exemplo, isolá-lo dentro de casa, levá-lo para um lugar onde ele não vai ver essas luzes. O som não. O som é algo muito mais prejudicial por conta disso. É inevitável, né? É inevitável. A gente, mesmo que se isole, o barulho ainda é alto, né? Pode ser que tenha alguém que tenha soltado esses fogos, né, com ruído. Lembrando que é proibido, né? Inclusive é crime, né? Mas a gente sabe que sempre as pessoas dão um jeito, né? Então, elas estão tomando essa atitude, soltando fogos, nem imaginando o prejuízo que isso pode causar para outras pessoas, né? Exatamente, nem imaginando o prejuízo que pode causar dentro de outras famílias. Então, pensar sobre isso, pensar sobre soltar esses fogos com ruídos, pensar um pouco no outro, né? Exercitar a empatia e se colocar no lugar do outro para evitar um sofrimento. Você acha que você deixa, então, né, para quem está propenso aí pegar um rojão e sair soltando por aí por qualquer motivo que seja? Isso, exatamente. Pode não afetar diretamente pessoas que estão próximas da gente, mas existem pessoas que vão estar sofrendo muito com essa situação.